Beleza, começando o pós-jogo de Vitória e Bahia. Bahia venceu por 2-0. E nós todos aqui, óbvio, temos nossas opiniões. Eu quero começar falando o seguinte. Estivemos aqui presentes na Fonte Nova. E nós pudemos ver de maneira mais ampla o campo. O Bahia não conseguiu jogar futebol. O Vitória conseguiu, obviamente, na maioria do tempo, né? Vitória conseguiu, na maioria do tempo, não deixar o Bahia sair jogando. Eles não conseguiram, porque o Vitória, taticamente, estava muito bem organizado. Só que eu não quero pegar apenas e trazer aqui como bode expiatório, eu não curto isso, não. Mas vamos aos detalhes que, para mim, foram cruciais. Primeiro, Vitória leva um gol de bola parada aos 7 minutos do primeiro tempo. Fazer um gol logo no início, jogando em casa, é uma delícia. Jogando como mandante, no caso, né? E sofrer um gol como visitante, logo no início, é muito complicado. Foi o caso do Vitória, primeira adversidade. Falhou o Jamerson, mas falhou mais ainda o Arcanjo. E Vitória leva o primeiro gol. Depois, o Vitória consegue taticamente se ajustar. Só que antes dos ajustes táticos, vocês vão ver rodando aí nos grupos um print que eu fiquei louco quando o Fabri não tocou a bola pro Janderson. E um torcedor, antes de o jogo começar, fez um superchat e falou assim, ó: olhem hoje, os atacantes não tocam a bola entre si. Falando de Janderson e Fabri, etc e tal. O Janderson estava sozinho. Se ele ia fazer o gol ou não, não sei. Mas o atabalhoado do Fabri chutou a bola todo sem jeito, todo equivocado, desperdiçando a primeira grande oportunidade do Vitória. Não lembro se foi no gol esse chute. Mas o chute do Fabri. Se foi fraquinha. E foi a grande chance do Vitória do jogo. Logo após sofrer o gol, o Bahia deu uma apertada ali aqui e o Vitória teve essa chance. Posteriormente a isso, foram 20 minutos de Vitória anulando a saída de bola do Bahia. Ou seja, taticamente conseguia. Caio Alexandre errando o passe besta, que ele não é de errar. Everton Ribeiro a mesma coisa. Só que o Vitória tinha essa bola roubada na área do adversário e não tinha o último passe, gente. O chamado último terço de campo, né? As decisões de último terço do Vitória seguem muito ruins. Sendo assim, não conseguiu converter em chances claras de gol. Não vou dizer nem chance de gol. Converter em chance clara de gol. Aquele último passe para deixar o atacante na cara do gol. Vários erros bestas. O jogo prosseguiu. E ainda no primeiro tempo o Bahia consegue ampliar o marcador. Sendo que o Vitória tinha melhores momentos na partida do que a gente. Do que o Bahia. A gente tinha momentos melhores do que eles. E aí fica muito complicado. É muito fácil de citar assim, porque o Carpini errou, o Carpini isso, o Carpini aquilo. Com toda sinceridade, irmão, eu não dou aliás, eu posso dizer né? Que é botar Lucas Braga para jogar. É complicado para qualquer pessoa assistir Lucas Braga jogar futebol pela sua equipe. Com toda sinceridade. Único para mim erro dele que ele olha para o banco, tem que botar e é até explicável esse erro. E aí o Vitória segue lá em cima, pressionando, roubando bola e nada. Tem a posse, o Bahia jogando com os blocos mais baixos, tentando a transição e nada. Assim como foi no Náutico, nós não conseguimos construir uma jogada que saia de gol, de cara com o goleiro para fazer o gol. Deixando muito mais claro que o nosso último terço é precário. E agora tem a volta. Mas antes de falar da volta, eu preciso falar do árbitro. E principalmente, não, do árbitro não, do VAR. O árbitro não viu. O Everton Ribeiro deu uma cabeçada na boca do Neres. Isso não pode passar em branco, né? Mas deu uma cabeçada na boca do Neres intencionalmente. Ele agrediu o Neres intencionalmente. E o VAR sequer falou com o árbitro do campo. O Bandeirinha chegou a chamar o árbitro para falar alguma coisa, mas o VAR não chamou. Aí você quer dizer para mim que o peteleco é para expulsão e a cabeçada não é? Cadê os critérios? A arbitragem mundial vive uma enorme crise. Só que quando é pro lado do Bahia,
é expulso. Quando é pro lado do Vitória ou de outra equipe, é outra a regra. É outro o critério. É o dengo. Ou seja, eu particularmente acredito que o Vitória tem a condição de vencer o Bahia lá e tá vivo ainda por causa do torcedor, velho. Por causa da pressão que o torcedor vai tentar fazer. Porque, meu velho, se eu for esperar de Lucas Braga, se eu for esperar de Fabre, entendeu? Se o senhor Nery estiver horroroso como estava, se eu for esperar de Wellington Rato, sanguessuga no jogo de hoje, irmão. Que isso, velho? Irmão, eu preciso de você, Wellington Rato. Você veio para ser um dos principais jogadores de ataque do Vitória, Rato. Você foi horroroso, Rato. Você não ajudou o Vitória em nada em jogo grande, velho. Nada, velho. Pagando meio mundo de dinheiro pra esse cara, parecendo o Giamotto no passado, bicho. Quando é que você vai acordar, meu irmão? A gente precisa de você, velho. Você marcar seu nome nessa zorra aqui, meu brother. Aí libera Pablo, você nem dá uma chance ao cara. Não que venha resolver, mas era melhor que ele, pô. Eu prefiro o Luiz Miguel do que Braga, pô. Ficar com fome de jogar bola, rapaz. Aí pega o cara por 5 milhões de reais pra comer aqui sanguessuga, rapaz. Qual é, meu irmão? Que hora você vai acordar, meu brother? O Vitória precisa de você, velho. Logo. Se tem problema pessoal, tira o cara, irmão. Não pode ser essa justificativa, a moleta não pode. Tira o cara então, irmão. Se é um problema pessoal que vai definir o rendimento dele em campo, por que ficar deixando ele, se esse é o problema? Porque eu acho que não é. Pra ele estar jogando, não deve ser, pô. Não deve ser. Então assim, a gente não pode chegar aqui e dizer foi um. Ah, foi culpa de Arcanjo, o Jamerson, o Fabre errou, o Rato foi sanguessuga, o Neres, péssimo Neres. Cáceres, eu não me lembro de um jogo tão ruim do Cáceres como hoje. Não me lembro. Então assim, não adianta o cara armar a equipe, anular o adversário na saída de bola, conseguir as roubadas nos momentos de saída de bola do adversário. O Bahia não conseguia jogar, era chutão o tempo todo. Às vezes que tentava, e quando teve chance foi efetivo. Se o Vitória não tem um jogador ou dois que façam a diferença. Mas que falta faz o Matheus, velho? Que falta fez um Claudinho no segundo tempo, por exemplo, um jogador ofensivo, vertical, machucado no DM. Eles têm que ter condições de jogo no próximo jogo. Porque sem Mateuzinho e sem Claudinho, a gente não vai para lugar nenhum. Nenhum. Não vai. Com o senhor Rato, não vai. Se Cáceres estiver numa boa fase, a gente consegue, pela direita, alguma coisinha ali. O que eu preciso do Cáceres é isso. O primeiro tempo dele e o segundo tempo de Claudinho. Se for necessário, um jogador mais ofensivo. Como hoje, que eu estou falando de Claudinho, é sobre hoje, nós precisávamos de um lado direito mais ofensivo. E não tínhamos o Cáceres bem nem de um lado nem de outro. Então é por isso que eu senti falta do Claudinho. Não que ele venha fazendo partidas exuberantes, mas essa titularidade. Estou falando de titularidade aqui não. Estou falando de situação de jogo, de precisar de uma peça para mudar o sentido da partida. Era jogo para Cláudio. Entendeu o que eu quero dizer? Era jogo para Cláudio. Assim como hoje, meu pivete fez falta, Mateuzinho, pô. Que hora errada da zorra, mas tu se lesionar, meu irmão. Pelo amor de Deus. Isso que dói. Quer dizer, vai ficar dependendo de um jogador ou de outro? Então essas são as insatisfações, que são várias, pontuais, são os detalhes, que não é só uma situação, não é só uma coisa aqui. Para pegar o Arcanjo que falhou, que o Arcanjo depois pegou o pênalti. Para pegar o Fabre que errou o gol e não fez nada depois. O sanguessuga do Rato no jogo de hoje. Neres, horrível o jogo de hoje. Se você for citar aqui, infinidade de coisas. Baralha segue, pô, regular pra caramba, enfim. E aqui eu trago a minha opinião. Não vai, sem Mateuzinho não vai. Sem Mateuzinho não dá. Infelizmente, sem esse cidadãozinho não vai. Porque se for depender de Wellington Rato, Lucas Braga, vai ser complicado, vai ser impossível, irmão. Espero em Deus
que ele tenha condição. Espero em Deus que ele esteja em campo como titular, preparado a semana toda para ser titular domingo. E o tempo vai dizer o que é que vai acontecer. Eu acho que ele está vivo ainda. Eu acho que estamos vivos ainda no campeonato. Não entrego não, porque eu confio muito na torcida do Vitória. Porque eu já vi jogos como o Vitória horroroso, de Vitória e Paysandu, a torcida ganhar o jogo. Vitória horroroso, com 1 a mais, pensava que tinha 3 a menos. Horroroso. Do nada você começou a gritar. Gol de Rodrigão. Então, a minha esperança está aí, em você. Está na torcida que vai tentar empurrar. Mas se nem isso der jeito, meu velho, aí eu não sei nem mais o que dizer. Thiago, agora sim, Thiago, emita a sua opinião sobre o que você viu desse jogo de Vitória, de Bahia 2, 0 Vitória. Eu vou pedir humildemente, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe sua curtida, se inscreva no canal. Tô retado tanto quanto você, aliás, não vou dizer mais ou menos não, mas eu tava aqui ouvindo essa galera gritar no meu pé de ouvido as coisas, a gente não gosta, entendeu? Então a gente tá na mesma pegada. Thiago Luiz, o que foi que você viu desse jogo de hoje? O Vitória montou um esquema com 3 zagueiros, iniciou assim, para tentar fazer com que os laterais conseguissem apoiar e ser uma válvula de escape ali nas construções das jogadas, né? Só que aí esse esquema ele cai por terra logo ali aos 7 minutos, quando o Vitória toma um gol na falha do Jamerson e do Lucas Arcanjo. Vitória sente o gol, começa a ter dificuldade na saída de bola, o Bahia passa a pressionar porque percebeu que o gol abalou a equipe do Vitória, só que aos 20 minutos o Vitória passou a ter um pouco mais as ações do jogo, principalmente com os erros do Bahia. Caio Alexandre errando, o Canu saindo mal, só que aí entra o ponto-chave da coisa. As tomadas de decisões do Vitória no último terço são pífias. O momento que o Vitória tem e que pode finalizar bem, além de não finalizar, entra na questão do individualismo. E aí o Vitória fica ali até os 35 minutos, tendo essa pressão e dificultando as ações do Bahia, só que aí depois um vacilo do Neres, que ele vê que o Lúcio está na cola dele e mesmo assim não consegue ganhar do Lúcio estando na frente, e o Bahia vai para o segundo tempo com o segundo gol. Vitória volta, muda, né? O Thiago Carpini coloca o Mosquito para tentar ter um pouco mais de amplitude pelo lado direito, buscar um pouco mais essa velocidade, mas logo em seguida o Bahia, que quando se movimenta bastante, principalmente com muita rapidez, confundia essa marcação do Vitória, e o Neres faz o pênalti com um drible de corpo. E aí o Lucas Arcanjo, como o Anderson trouxe muito bem, ainda não tinha feito nenhuma defesa de pênalti como profissional, mesmo com a falha, conseguiu ali defender o pênalti e diminuir um pouco esse ímpeto do Bahia. O Carpini faz as mudanças, povoa ali um pouco mais o seu meio-campo e os pontas, mas não adianta você ter um ponta como o Lucas Braga, que não agride, não consegue abrir espaços para que o Jamerson conseguisse, pelo lado esquerdo, ser um pouco mais efetivo. Então a entrada do Lucas Braga se torna uma entrada inútil, porque o Vitória não consegue construir as jogadas, o Vitória não consegue ser tão objetivo pelo lado esquerdo. E aí, com a entrada ali, o Ronald Lopes gera esse volume no jogo. Ele consegue, ele aparece bem na construção das jogadas, ele tenta muito ali jogar com o Cáceres e o Mosquito, só que não existe uma aproximação entre esses 3 jogadores. O Vitória não joga com um time que tem como característica essa aproximação. E digo mais, ficou teoricamente pela falta de competência do Vitória, o resultado de 2-0, barato aqui na Fonte Nova, Anderson. Quero ver sua opinião, meu querido Gabriel Galindo. Vitória que teve um pênalti marcado para o Bahia, o Arcanjo defendeu, e outras circunstâncias mais também. Qual a sua opinião sobre o jogo de hoje? Anderson, vamos lá. O Vitória hoje sobreviveu ao jogo de ida. Já era esperado uma superioridade do rival devido à qualidade técnica da equipe.
tecnicamente falando, 11 contra 11, nosso elenco, nosso time titular, mesmo que doa falar isso, é impossível a gente bater o Bahia na técnica. É impossível, o investimento é 1000 vezes maior. São jogadores de mais calibre. E aí, o que é que eu vou trazer isso para minha análise? Tá? O que é que o time de Condé fazia para vencer o Bahia no ano passado, que o time de Carpini não faz? É o sangue no olho. Sabe? O time de Condé ano passado entendia suas limitações, sabia que era inferior ao Bahia, jogou no erro dos caras. Primeira bola que o cara espirrava era Oswaldo com sangue no olho, era Alejandro com sangue no olho, era os caras indo pra cima, Tutu, Rodrigo Andrade, porque sabia que aquela era o prato de comida, era a última chance que eles iam ter outra vez. Porque tecnicamente talvez não pudesse vir outra, sabe? Eu entendo o Carpini até montou uma boa tática com 3 zagueiros, posteriormente com 3 volantes. Eu defendi a escalação com 3 volantes. O Vitória, nesses dois aspectos, foi bem taticamente. Só que uma hora o individual vai aparecer, vai ter que prevalecer e nunca vai prevalecer se depender desse elenco que temos agora, sabe? Então eu entendo o Carpini tentar fazer isso, mas ele peca, ele erra. Ele tentar jogar na tática com o Bahia, ele vai perder todas. Porque ele pode até ter uma melhor tática do que o Rogério Ceni, mas na hora de 1 contra 1, o nosso jogador vai perder. Porque o nosso jogador é inferior tecnicamente, sabe? E o Vitória só vai reverter esse placar no Barradão se o Vitória entrar com sangue no olho. A torcida eu tenho certeza que vai fazer a parte dela. Se você, por um acaso, pensar que acabou, desista disso. Ou então nem vá, tá? Porque esse jogo está em aberto. O Vitória com o Barradão lotado pra cima do Bahia. Você acha que o 2-0 não é reversível? Pera aí, pô. Claro que é reversível. Claro que é reversível, mas para isso o time vai ter que corresponder também. Tem que entrar com sangue no olho, tá? A falta de qualidade hoje, para mim, evidencia o placar. O Vitória hoje pecou na individualidade, o coletivo até que funcionou. Mas a gente peca na individualidade quando o Jamerson ele deixa o cara lá na casa da Zorra subir mais alto que ele, cabecear e o Arcanjo não fazer uma defesa defensável, perdão a redundância. Num segundo gol onde Neres cochila, Eric Pulga faz. E o terceiro gol não saiu porque o Arcanjo operou um milagre. Senão, a gente poderia estar com outro discurso aqui hoje, um discurso já de que realmente talvez o título tenha escapado. Então o Vitória ainda está vivo, o Vitória sobreviveu a essa partida porque, convenhamos, o Bahia mereceu o resultado, o Bahia podia ter feito até mais e o Vitória não teve qualidade técnica, individualmente falando, o suficiente para diminuir essa partida e com um resultado um pouco melhor. No Barradão, eu espero que essa situação seja revertida, que a gente entre com sangue no olho e que a gente aproveite as oportunidades, tá? E isso me assusta um pouco, o que vimos aqui hoje, Anderson, porque a maioria da temporada vai ser isso aí. O Vitória vai enfrentar times tecnicamente superiores a ele. E apesar do Carpini mostrar que é um bom treinador tático, nem sempre a tática é o que resolve e não foi o que aconteceu aqui hoje, tá? Então, para mim, a gente vai ter que ter agora mudanças na equipe. Eu não vou mais compreender o Oswaldo estar atrás na fila do Lucas Braga. A gente investiu 5 milhões, problema seu, tá? Não tá entregando. O Oswaldo, para mim, tem que passar nessa fila. Não tem coerência, não tem momento, não tem fila, respeitar a fila, porque tá na hora já do Oswaldo passar o Lucas Braga, tá? No que o Carpini entender. Seu Neres, para mim, já tá na hora de sentar no banco pro Edu. O Edu foi superior ao Neres na partida de hoje, vencendo para mim, vem entrando bem nos jogos, merece já ocupar essa vaga. Entre outras mexidas que a gente pode começar a analisar na equipe também. Se vale a pena ainda ter um Rato, se não voltamos para um 3 volantes, porque nós vimos como o Ronald entrou bem no jogo. Então a gente já tem que pensar num comportamento diferente e num time diferente para a semana que vem, tá? O erro do árbitro foi crucial, obviamente. O Bahia com 1 a menos ainda estava 1-0 o marcador. Seria totalmente diferente a história, mas eu repito, desde que o Vitória foi campeão ano passado e tinha algumas polêmicas de arbitragem, não há favorecimento. A arbitragem é horrível no futebol brasileiro e assim segue, infelizmente, hoje prejudicou o Vitória. Seguimos, Anderson, vivos ainda. É bem verdade que é difícil, o 2-0 não é fácil, o Bahia tem uma boa equipe, mas ainda não acabou. Se o Barradão estiver lotado, se o Vitória chegar junto com sangue no olho, temos chances, tá? Não significa que vai ganhar, temos chances. Porque qualquer coisa que fuja disso, já era. Eu tô curioso para ouvir a coletiva do técnico Thiago Carpini, né? E você que tá vendo gravado, você deve ter ouvido já, mas não esqueça de, por gentileza, deixar o like nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal do Dinâmico e a gente ir juntos. Temos que ir juntos, né? Não tem pra onde correr. Vai largar agora? Pô, a gente passou por toda a situação pior, muito pior,
Vai largar agora? Mas vai deixar de falar? Não pode, né? Pagar 5 milhões do Lucas Braga é uma piada, né? Não conseguir trazer meio centroavante, pô. Ter Janderson no elenco, Fábio e Carlinhos, não consegui trazer meio. Tentou 500, não trouxe nem meio, imagine um. Não teve a competência de trazer meio centroavante, pô. Pelo amor de Deus. Aí eu preciso ver o jogo passado e esse agora até que diminuiu. Tentou primeiro, não conseguiu, mas parou. Neres tentando diretamente no Janderson, essa bola bate no joelho dele e volta. Na canela e volta. Quando ele domina toda quadrada a bola. A gente precisa de um centroavante que domine essa bola. Ela morra, irmão. Dominou, pum, bola morreu. Pronto. Virou, fez o pivô, chega pro cara que tá pro beirado que tá vindo de cá, ou pro meia, ou pro de lá. Já dá o passe e a saindo. Sabe qual é o problema de Janderson? Ele faz esse domínio aí depois que ele vai pensar o que fazer, irmão. Quando o cara tá pensando em dar um passe, ele já tem que se antecipar no pensamento e saber o que ele vai fazer. Ó, vou dominar aquilo, ó. Veio, já sabe o que vai fazer, vou dominar e correr por trás. Aí não faz, não é a dele, irmão. A dele é o quê? A bola na frente, ele sai correndo, ele pega, ele chuta, ele bota o braço no cara e o cara vem correndo, ele tromba e rouba a bola. A dele é essa. A dele não é o refino técnico. Então eu não vou exigir de um cara como o Janderson um refino técnico. Eu vou exigir do diretor de futebol, Manuel Tanajura Neto, que consiga, meu irmão, traga meio centroavante, que consiga que tenha essa característica para nos ajudar, porque senão vai ficar muito difícil. Não conseguir trazer um cara como esse é fogo, mano. É fogo. É muito complicado. Ah, porque não sabe a facilidade, a dificuldade, etc e tal, mas é isso que eu sempre digo. Eu não vou ficar falando aqui para quem está assistindo a dificuldade o tempo todo, a dificuldade que é ter um canal. Porque eu me propus a ter a zorra do canal. Eu tenho que me virar para botar esse canal bom. O que estiver ao meu alcance. O que estiver ao meu alcance. O que não tiver, não tem o que fazer. Está no alcance dele e na obrigação dele de trazer a zorra do camisa 9. É uma necessidade, não é nem urgente, é de emergência. Acima de urgente. Mas vamos lá, bola pra frente.